Voltamos a apresentar o Cultura Livre e a gente conversa aqui com Macedo Filho, comemorando 50 anos de televisão mato-grossense. E a gente estava falando ali no bloco anterior sobre o Esporte Bar, um programa que o Macedo Filho fez, que ele criou, que ele idealizou, que ele levou para a TV mato-grossense e foi uma vitrine para grandes artistas começarem. Essa é a primeira vez a se apresentar, teve muitos artistas que se apresentaram a primeira vez no Esporte Bar, é isso, Macedo? O Esporte Bar, ele tinha, no cenário, por exemplo, ele tinha uma galeria, uma exposição de pinturas, de quadros. Uhum. E nessa galeria começou lá, passou Vitor Hugo, Helena Dalmaso, Mati Vittar, passou Vitória Mazaia, enfim, todos passavam lá. E era uma guerra para selecionar quem ia lá, Para a gente tirar a responsabilidade, delegamos uma época ao Vitor Hugo. Falei, Vitor Hugo, então você que vai trazer o artista, porque aí fica em cima de você. Falei, escalação de artista é com o Vitor Hugo. E a Panaceia, mais a Panaceia, esse movimento de rasqueado começou na Panaceia, com Henrique e Claudinho. Sim. E aí a primeira vez que eles foram, na verdade eles faziam alguma música ao vivo, mas dublava mais o disco para melhorar a qualidade. Eles faziam a dublagem do vinil, né? E aí que eu comecei a ouvir Cuiabá, Claudinho, narizão desse tamanho, aliás, o Henrique com narizão desse tamanho, depois ele operou o nariz, diminuiu, até coloquei o apelido dele de Narizinho, né? E o Claudinho, careca, o Claudinho era carequinha, né? Aí passou a usar aquelas perucas, eu coloquei o apelido nele de Peruquinha, como no Pescuma, que depois terminou incorporando, o Pescuma recebeu o apelido de Pescocinho, porque o pescoço do Pescuma não dá nem para pôr uma gravata, aquela gravatinha de fio aqui. Bom, tem uma curiosidade, Vera e Zuleika, por exemplo. Vera e Zuleika é um monumento aquela dupla, é um monumento à nossa música, sim, né? Nossa verdadeira tradição. Vera e Zuleika cantava lá no programa, as duas ainda fazendo o instrumental, acompanhando elas mesmas. E eu me lembro de um programa, Heloísa, que o Pescuma estava sentado numa poltrona que tinha bem no canto, perto de onde os cantores se apresentavam. E eu me lembro um dia, tem isso gravado, a Zuleika falando, nós estamos recebendo aqui o Donizete, não sei como que é o nome dele lá, falou o nome dele, que tem o apelido de Pescuma e tal, está chegando em Cuiabá. Eu lembro disso aqui, estava chegando em Cuiabá o Pescuma. E aí depois apareceu o João Eloy, que era médico, morava no Rio, voltou do Rio de Janeiro, mas João Eloy era voltou lá, um chapadense, voltou falando carioquês, né, aquela pá. Ele ia no programa, ele já lançou depois um LP, um long play, e ele não cantava rasqueado, João Eloy, hoje é o doutor do rasqueado. Mas naquela época não, o João Eloy cantava a música, essas musiquinhas aí que fazia sucesso nas emissoras e tal, não era o cantor do rasqueado. E Roberto Luciano também tinha lançado um disco, um LP, mas o LP dele só tinha 4 músicas. O sucesso era Feixe de Lúcio, eu lembro bem dessa música. Era uma balada muito gostosa e sempre que o Roberto Luciano está no meu programa, eu faço ele cantar um pedaço desta música. Apareceu também o Roberto Luciano, que não tinha nada de rasqueado. Rasqueado, na verdade, era Henrique, Claudinho e Vera e Zuleika. Esses sim eram rasqueadeiros. Mais tarde apareceu o Guapo cantando música mais das barrancas do Rio Paraguai, de Cáceres, né? Sim. Ele é muito chegado ao chamamé. Uns falam chamamé, outros falam chamamé. Eu prefiro falar chamamé. Se tiver errado, é chamamé. Então depois apareceu o grande Guapo, né? O Pinho e tal. Sim, também recebeu Lio Arruda, Não, o Lio Arruda era a figura constante do programa com os personagens dele, o Lio Arruda. O Lio Arruda era constante porque o Lio Arruda... Nós gravamos o programa aqui na rua Filinto Miller. Então, aqui na frente da televisão, praticamente, tinha um lugar onde o Lio Arruda fazia o stand-up dele, que ninguém falava no Brasil, no stand-up comedy, né? E ele já fazia isso aqui. Mas aí o Lio Arruda, naquela época, final dos anos 80, ele pegava muito no pé, ele não conseguia segurar. Ele pegava muito no pé da sociedade. Às vezes uma autoridade ia assistir o show dele, o stand-up dele, e ele
soltava em cima do cara, quer dizer, o cara vazava, ia embora, não voltava mais. Então ele terminou ficando assim uma figura, principalmente a comadrinhara, que não tinha papas na língua, né? Não segurava, ela criou muitos inimigos para aquela época. Inclusive, eu já peguei arquivo do seu programa para falar de Lio Arruda aqui no Cultura Livre. Beleza. Do JB, já. JB conhece o meu arquivo mais do que eu. Conhece o arquivo. Tudo que eu tenho de arquivo, tudo que eu tenho de arquivo é graças ao JB. Porque aquilo foi acumulando em fitas cassete, que já não se usa mais, ou VHS, Super VHS, ou cassete mesmo. E o JB é que teve a paciência de copiar, de digitalizar muita coisa. Não fosse o JB, eu podia até falar de muita coisa, mas não falaria com prova documental como a gente fala, graças ao trabalho que ele fez. Eu sempre dizia no meu programa, o JB trabalhou longos anos comigo, eu sempre dizia, ele foi câmera do Sport Bar, né, o JB. Eu sempre digo que o JB, na verdade, ele era 70% do programa, eu só 30%. Esse JB é incrível, a gente gosta. E também o grande Silva Freire passou por lá, que é um grande nome pra gente. Silva Freire, a Casa Freire agora. Silva Freire, ele ia muito lá, ele gostava de estar acompanhado do Vladimir Dias Pino. Vladimir Dias Pino, que na época que o Palma foi prefeito de Cuiabá, ele fez a decoração do carnaval, eu me lembro do Mosaico Cuiabano. Mosaico Cuiabano, que era ali ao lado da catedral, eles fizeram uma coisa extraordinária que foi criação de Vladimir, que foi um grande artista, né? Então eles estavam sempre juntos, era a corda e a caçamba, Silva Freire. Silva Freire sempre com aquele palavreado solto dele, né? A gente foi muito amigo, nós fomos muito amigos, eu e Silva Freire. Eu sou contemporâneo, para você ter uma ideia, no rádio, eu sou contemporâneo de Rubens de Mendonça. Tanto que eu tinha, no programa Penetração, eu tinha uma novela, uma radionovela, que naquela época a radionovela era muito forte. A Radiodifusora de Cuiabá, por exemplo, ela tinha uma audiência muito grande porque ela tinha muito radionovela, era igual a Globo de hoje. Sim. Ela tinha novela da manhã, novela da tarde, novela da noite. Era Dona Aurora Chaves de Vasconcelos, que era irmã do arcebispo metropolitano Dom Orlando Chaves. Dona Orlando trouxe ela do interior de Minas para ser diretora da Radiodifusora. Então, Dona Aurora tinha muito essa novela. E com isso, eu criei no Penetração uma novela. Ela era narrada, ela era interpretada por Rubens de Mendonça e Robson Machado, uma das vozes mais bonitas que eu já conheci no rádio. Robson Machado e ele faziam a interpretação da novela dentro do meu programa. Muito bom, Macedo. Muita história para contar, 50 anos resumido em 1 hora, é pouco tempo. A gente não conseguiu falar tudo do Macedo Filho. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E vamos falar do programa Veja Isto. Conta pra gente um pouquinho do seu programa agora, que está agora, né, com um novo estúdio, com um novo cenário e um novo formato também, mais intimista. Conta pra gente. Eu estou controlando. Tá, O Veja Isso, eu posso dizer assim, que foi o meu mais recente lançamento em televisão, mas é um recente assim de uns 15 anos já, né? Que eu já tive. Mas junto com o JB, nós fizemos várias coisas. Nós fizemos o Papo Assado. Papo Assado, olha o nome do programa. O que era o Papo Assado? Eu convidava, por exemplo, a Heloísa Godoy para ser entrevistada. Então, tinha uma bancada e ao lado tinha uma churrasqueirinha de verdade, e eu colocava um peito de frango para assar. E quem cuidava da churrasqueira mais era o convidado. Então, eu estava te entrevistando, aí conversando, era o papo assado, eu falava, Luiz, olha o frango, cuidado, mas quer mais, você virava e tal. E no final a gente jantava, tinha esse também. Eu fiz também o Clube do Esportista, uma época dedicada ao esporte, e vários títulos, mas o Veja Isso, agora estou com um novo cenário, novo estilo do programa, estou alimentando mais o mundo artístico, né, o acústico, com grandes cantores que tem na noite. Aqui na noite tem gente extraordinária, que ninguém imagina, cada gênio da música, e eu comecei a levá-los para gravar comigo. É uma pena que o dia que você foi lá não teve, né? Não tive um cantor, né? Teve um super cantor, Roberto Lucialdo. Ah, é verdade, Roberto Lucialdo. Que esteve isso, com era você. Uma honra lá. Olha só. Cadê? Tá ali? Lá, tá lá. Isa, Olha lá. que lindo, que lindo. Lá. Ó, esse cenário aí saiu do ar. Saiu do ar já. Tá saindo, eu mudei o cenário.
Já tá, eu mudei o cenário. Porque tinha muita foto ali, estava roubando. Roubando a sua cena. Estava roubando a cena minha e do entrevistado. Então, olha lá, roubei a cara do Roberto Luciano. Olha lá, a Meire, olha lá, eu e a Meire. Não, a Meire virou. Meire rouba a cena. Ah, não, tirei. Falei, Meire, você está arriscada do mapa. Vou mudar. Muito bonita. Tá muito bonita aí. Muito legal. E assim, o programa Veja Isto, assim, é um excelente programa também, que vai ao ar na TV Gazeta. Ele vai ao ar na TV Gazeta. Antes, terça, ele vai no ar terça, aí eu repito ele na quarta e eu gravo um programa inédito para quinta com rebatida na sexta-feira. Então eu gravo 2 vezes por semana, né? Às 21 horas, é muito interessante. Às 21 horas e logo depois, às 21h30, vem o Cultura Livre. Na segunda, né? Na quarta. Na quarta. Na quarta, porque na terça quarta entra a nossa Gisele, né? A famosa Gisele aqui. Almeida. Nas quartas-feiras entra o Cultura Livre. Muito bacana o programa também. Tá sempre recebendo também convidados, contando um pouquinho da história aqui de Mato Grosso. Fala de esporte, fala de tudo. Fala de tudo, né? Tudo. Fala de Jesus Cristo, né? Sim. Que é o principal. Mas você sabe que eu estava hoje, lembrando desse compromisso com você, aí pensei, mas peraí, a Heloísa falou para mim que ela já entrevistou, já tem mais de 200 programas. Então você também tem que ser inserida na história e ser documentário, porque 200 programas são mais de 200 pessoas, porque se você fez 200 programas, você entrevista na maior parte 2 pessoas, então você tem quase 400 pessoas muita gente já também, entrevistadas. Muita gente. Agora, a produção cultural de Cuiabá é muito forte, de Mato Grosso é muito forte. Isso está crescendo, viu? A única coisa que Mato Grosso está devendo, e eu estava vendo agora o lançamento da Feira Internacional de Turismo, a FIT, né? Eles falam assim, Feira Internacional de Turismo, e na verdade eles não criam nenhuma estrutura para turismo. Não há estrutura, não tem. É só falácia, só para gastar dinheiro, mas na verdade você vai, na prática você não vê nada. Você não vê condições para você frequentar um lugar, acesso a determinado lugar. Eu vou em tal ponto turístico, mas e a estrada para você chegar lá? Como que você chega lá? É complicado. E não é só que isso não, viu? Você vai para qualquer lugar do Brasil, aí tá difícil o turismo, viu? Principalmente estrada. Luísa, turismo e cultura. Turismo e cultura não é um ovo que qualquer governo saboreia. Sim. É, na verdade, o último ovo. Entendeu? Para eles. É só se não fosse a tenacidade de pessoas, de algumas entidades, né, não tinha cultura de jeito nenhum. A educação já é sucateada, imagina. Se a educação, que é o básico, a gente já tem... Eu vou dar um exemplo aqui eu estou controlando aqui, falta 5 minutos. Vou dar um exemplo aqui. Ontem eu entreguei para o grande, pensa num cara gigantesco na cultura matogrossense, Moisés Martins. Entreguei para Moisés ontem um boneco de um livro que ele está escrevendo chamado Causos, Contos e Causos e um Xiriri da cultura matogrossense. Extraordinário. Nossa, entreguei para ele ontem. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Macedo, como que eu vou fazer para publicar isso? Como que eu vou fazer para publicar isso? Não sabe, mas Moisés, quanto você precisa para publicar isso aí, o livro? 20 mil reais eu acho que dá. Tem cabimento uma coisa dessa? Era para a Secretaria de Cultura pegar 20 mil reais, pôr numa caixa de sapato, falar, vai lá na casa do Moisés, entrega essa caixa de sapato para ele, fala que aí dentro tem 20 mil para ele publicar o livro dele. Que é história. É uma história palpável que está naquelas páginas lá e não consegue publicar. Mas é difícil, gente, para apoiar a cultura não é fácil, realmente. A gente sabe disso, né? A gente está aí fazendo cultura, entretenimento, tá na TV, a gente sabe como é difícil estar nesses lugares, produzir. Você tem 50 anos, é muito importante a comunicação, a TV, né? O que é algo que você pode falar assim para quem está assistindo, sobre essa importância mesmo que tem a comunicação, a TV, o comunicador? Olha, eu uma vez discutindo com um secretário, não sei se foi o
o Pitaluga, o Paulo Pitaluga, não sei se foi ele ou se foi o João Malheiros. Falei, o que adianta? O governo libera tanto dinheiro para projetos culturais, para audiovisual. Onde que estão esses audiovisual? Porque é obrigada a dar cópia. Ah, deve estar não sei aonde e tal. Falei, mas quem sabe que foi produzido? Camarada, Alairton Campos fez um monte, mas uma montanha de documentários sobre o interior de Mato Grosso. Nunca vi nada exibido na televisão. Nunca vi. Falei, se vocês deviam ter uma verba, por exemplo, para vocês divulgarem aquilo que foi produzido, para que as pessoas saibam que foi produzido. Não adianta produzir e jogar aí nesse depósito que vocês jogam para acabar e vocês não têm verba. Ah, não tem que ter verba. Peça a Assembleia para aprovar uma lei que destine X de recursos para destinar a programas de cultura. Ah, eu vou exibir hoje aqui no meu programa, vai exibir um documentário de fulano de tal. Tem 15 minutos, exibe para a gente saber que existe, né? Exatamente. Mas o programa está terminando, eu acho que a gente encerrar. Está em cima da hora. A produção já entrou aí. Está em cima da hora. Gustavo já entrou, já vi. Já está dizendo que acabou. Macedo, muito obrigada, assim, olha, falar da sua carreira, da importância do Macedo. Você é uma pessoa que a gente se espelha muito, assim, como comunicador, como pessoa, como jornalista. Parabéns pelo seu trabalho, pelo Veja Isso. É um programa que eu adoro, eu acompanho, a gente acompanha em casa. Parabéns. Eu já vi que você acompanha. Quando eu falei um tempo, eu vi. Tá? Heloísa Godoy, muito obrigado pelo convite, espero que eu tenha contribuído, né? E você está me devendo entrevistar-me a respeito do futebol. Olha que só, não deu tempo, né? Que eu quero falar dos dois primeiros times, do primeiro jogo que houve em Cuiabá, em 1914, entre o Cuiabá e o Internacional. E você sabe... Desde lá, a gente pode fazer uma viagem longa, ilustrada, inclusive. Com né? certeza. E você sabe que o futebol ele é considerado uma das primeiras artes cênicas mesmo, é um espetáculo, né? O futebol é um espetáculo, a gente assiste um espetáculo ali. Futebol é uma das melhores coisas que existe para mim na televisão, é futebol. Eu, nesse final de semana, começou o Brasileiro, e eu assisti pelo menos os 4 jogos, e cada jogo melhor do que o outro. Com certeza. Macedo, muito obrigada. Obrigada a vocês aí Eu que agradeço e te espero dia 26 de maio. Dia 26 de maio, te espero no Ipirangas House para você celebrar comigo meus 50 anos. Opa. Para você fazer a entrega de um prêmio, que é o Prêmio Cuiabá de Cultura, você fazer a outorga para um agraciado e você assistir o maior sarau da história de Cuiabá, que inclusive vai terminar com o cover de Jacildo e seus Rapazes. Opa. Eu montei um conjunto para fazer o disco do Jacildo, um cover que vai fechar o grande sarau. Senhora. Com certeza estarei lá, prestigiando. Espero. Como não estará? 50 anos do Macedo Filho, parabéns. E vocês aí de casa acompanhem o Veja Isso também, que é todas as quartas-feiras às 9 horas. Terça. Terça, quarta, quinta e sexta, 21 horas. 21 horas, é isso aí, gente. Muito obrigada, até logo. Que beleza, hein?